Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Vivo com Aslan e hoje eu estou com uma convidada muito especial, Sheila Carolina. Então, se você é empresário, se você está querendo abrir seu próprio negócio, você não pode perder essa live, porque nós iremos falar hoje de incentivo tributário. Será que é possível ganhar lucro pagando impostos? Então, hoje, nossa convidada Sheila Carolina vai estar falando. Lembrando que a nossa live ela tem um apoio da Movilog Brasil, maior comunidade logística brasileira. Eu já vou estar convidando ela aqui. E também para todos que forem entrar, todos que forem assistir ITV, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Já estou adicionando ela, tá aguardando. A gente vai estar falando sobre incentivos tributáveis. Sheila, tudo bom? Seja Ah, muito bem-vinda à minha nossa live. muito obrigada, eu que agradeço o convite, me senti honrada em fazer parte desse canal aí, estou super contente, estou super animada para essa live. Lembrando que a nossa live ela tem um apoio da Movilog Brasil, maior comunidade logística brasileira, tá? E quantas pessoas estão entrando, Sheila? Pode se apresentar, você tem um currículo impecável. Eu tive o prazer de olhar o site, seu site é maravilhoso, né? Trabalhou em grandes Big Four. Então vamos se apresentar aí ao pessoal, enquanto isso o pessoal está entrando. Pois é, já são muitos anos que eu já trabalho na área tributária, mais de 20, vou esconder a idade, mas mais de 20 anos que eu trabalho na área tributária, né? Eu gerenciei um setor fiscal e tributário de algumas empresas, setor de planejamento tributário de algumas empresas multinacionais, e trabalhei muito tempo em consultoria, então eu tenho muitos anos nessa área. E nos últimos anos, Aislan, faz mais ou menos uns 10 anos que eu comecei a trabalhar muito no mercado logístico. E aí o mundo se abriu, porque muitos anos que eu trabalhava em indústria de pneu, petróleo, tudo que você imaginar eu trabalhei. Farmacêutica, bem de capital. Eu trabalhei muitos anos numa Big Four, então cada vez eu estava num ramo de atividade diferente. Mas quando eu, inclusive até Zona Franca de Manaus, mas quando eu entrei na área logística, o novo mundo se abriu. Por quê? Porque a área logística ela é diferente, é tudo novo, né? E eu costumo dizer que é diferente. Se você trabalha no varejo, você tem um assunto. Se você trabalha no atacado, é outro assunto. Se você trabalha numa indústria, é outro assunto. Se você trabalha na logística, é outro assunto vezes dois. Por quê? Porque a tributação é diferente, o movimento é diferente, a forma de trabalhar é diferente. E eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no rodoviário, como no marítimo, como no aéreo, e na posição também do agente de carga, importador e exportador. Então, para mim, foi muito bom, porque eu fechei bastante conhecimento, né? Não só da importação e exportação de mercadoria, mas também a parte de transporte, a escolha do melhor modal, a escolha do melhor trajeto, quando dá para a gente fazer marítimo, quando dá para a gente fazer aéreo, né? O Brasil, eu adoro, gente, que o Aslan, ele participa das minhas lives, eu adoro, ele faz pergunta, que eu gosto, faça pergunta. E aí eu fiz uma live outro dia e você falou, interessante, que o Brasil, nós temos uma malha rodoviária, né? Nós fomos estruturados assim nos últimos 50 anos, né? Então a gente tem bastante coisa aí para discutir, porque quando a gente fala em transporte Brasil, nacional, a gente tem um assunto, que é o rodoviário. Quando a gente fala em internacional, a gente intercala o rodoviário com o aéreo, o rodoviário com o marítimo, sendo que se a gente vai fazer transporte na região norte e nordeste, dá para incluir uma cabotagem aí no meio. Então, o profissional de logística, eu antes de passar para você, eu gosto muito desse profissional. Porque eu acho que é um profissional muito chave numa empresa, né? Porque ele tanto está na ponta da entrada como na ponta da saída. Ele acaba tendo um relacionamento interpessoal com o pessoal de vendas, com o pessoal do tributário, com o pessoal do fiscal, com o pessoal do comercial, com o pessoal do supply chain, com o pessoal do estoque, com o pessoal do armazém. Então ele acaba ficando ali no meio. Então um profissional bom que sabe entender o movimento entre as áreas, sabe ter um bom relacionamento interpessoal, consegue
consegue entender de tudo um pouquinho, ele fica muito completo. E eu sempre falo, eu fiz uma semana da logística tributária, que o profissional de logística, que sabe fazer um meio de campo com todo mundo, entende um pouco de estoque, entende um pouco de tributos, entende um pouco de faturamento, entende um pouco de formação de preço, entende um pouco de tudo, ele vai muito longe, porque as oportunidades fazem assim para ele. Porque é difícil, Aislan, é você achar profissional bom. Profissional disposto a aprender, a se desenvolver, a crescer, e outra, né, bem-humorado, que tem um bom relacionamento interpessoal, que eu cansei de ver aquele do faturamento que a empresa toda tem raiva dele, porque ele bate o telefone na cara, ele briga, você mandou tudo torto para mim, eu tive que resolver, porque o profissional de logística, ele recebe tudo torto, e muitas vezes ele acaba ajustando tudo para o negócio sair, né, mas se ele tem uma boa noção de como trabalha todas, eu percebi que é o profissional que consegue entender toda a vulnerabilidade do processo e consegue ter ótimas ideias de otimização das áreas, né? Ah, o CTR não sai, por quê? Porque o pessoal do comercial não cadastra corretamente os clientes. Por quê? Porque às vezes o pessoal vende um cenário que a empresa não está acostumada, então tem que parametrizar corretamente o sistema. Só que, Aslan, a gente pega muito profissional que só quer apertar o botão, copiar o código do SAP e dar Enter. E aí esses, pós-pandemia, não se mantém. Agora, o que entende, porque ele está lançando aquilo, dá crédito de imposto, não dá débito, tem carga, esse, meu filho, esse vai muito longe. E esse é o tipo de profissional que participa dessas lives de logística, por isso que eu gosto de participar delas, porque eu sei que a gente que corre atrás, gente que está interessado em entender outras áreas, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, eu estou com Sheila Carolina, uma grande advogada tributarista, ela tem um canal maravilhoso, tá? Ela tem o próprio curso, depois no final ela vai falar um pouquinho sobre. Todos que estão entrando agora, eu gostaria de pedir a gentileza de vocês compartilharem, curtirem, podem deixar perguntas aí, que nossa amiga Sheila, a advogada, ela vai estar respondendo, tá bom? Lembrando que essa live ela tem o apoio do Movilog Brasil. Eu já quero mandar um abraço para o tema corporativo do nosso amigo Tarcísio aqui de Recife, Arnaldo. Tarcísio! Live. Patrícia, que ela é uma grande administradora que trabalha comigo no grupo da Unidom Bosco, então seja bem-vinda. Patrícia Gídio, que está sempre nas minhas lives, muito obrigado. Então, para a gente começar essa live logo com uma pergunta pesada, deixa eu ver logo essa pergunta, que eu acho que é bem interessante, porque a gente vai estar falando de incentivo tributável, incentivo fiscal. Essa live é muito importante para empresários. Mas o que é incentivo fiscal? E como saber se a minha empresa está enquadrada? Lembrando que Fábio acabou de entrar. Fábio, um grande beijo para você, cara. Essa live é para você também. Então, tá com você, nossa amiga Sheila. Então, gente, pode mandar coração que dá uma energia, né, Aslan? A gente adora coração, viu? Pode mandar o coração aí que a gente gosta. Gente, incentivo, né? Incentivo é muito... As pessoas falam muito de incentivo, benefício, mas incentivo é tudo aquilo que o governo dá para incentivar o empresário por ramo de atividade, né? Então, por exemplo, uma indústria, farmacêutica, ela tem diversos incentivos para fabricar determinados medicamentos. Por exemplo, os medicamentos que agora da Covid, as partes que compõem uma vacina da Covid, eles estão com a tributação lá embaixo. Para quê? Para que seja incentivado, né? Se você vai ver alguns remédios que são para cura, que são para tratamento do câncer, para tratamento de AIDS, eles têm a carga tributária lá embaixo. Por quê? Para ser incentivado. Como a gente está falando aqui em transporte, o setor de transporte, o governo dá alguns incentivos para quê? Para as empresas poderem se subsistir, elas conseguirem se sustentarem, elas conseguirem ter bastante emprego, conseguir gerar economia. O setor de transporte, então, os benefícios eles são por ramos de atividades para incentivar a economia daquele ramo de atividade. Por exemplo, bebidas, é um setor muito incentivado por diversos motivos que eu nem vou falar nessa live, né? Mas, assim, bebida alcoólica, enfim, não deveria, mas tem muito incentivo, né? Cerveja. Agora, alguns, né? Outros não tem. Agora, o setor de transporte, ele tem alguns incentivos. Por exemplo, as transportadoras, elas têm um incentivo
conveniado de um crédito presumido. Ela pode pensar, pode analisar os documentos lá e ela aplicar esse benefício dos créditos presumidos. No geral, é um bom incentivo, mas a gente tem que fazer uma análise do ano anterior e ver se aquele incentivo é interessante para você. O setor de transporte não tem muitos incentivos, tem mais o crédito presumido, mas os incentivos é tudo aquilo que o governo dá para um determinado ramo de atividade, para que aquele ramo de atividade possa crescer. Um outro exemplo de incentivo muito bom, que é bom que fixe na mente, é a exportação. Por que a exportação é incentivada, gente? Quanto mais a gente manda produto para fora, mais dinheiro entra no Brasil. Quanto mais dinheiro entra no Brasil, é melhor no Brasil que a gente movimenta. Então, a exportação ela é muito incentivada, ela praticamente tem isenção e imunidade tributária de todos os impostos, né? Mas, assim, a exportação, já a importação, tem uma carga tributária elevadíssima. Para quê? Para que a gente não traga produtos de fora e nós mande o nosso dinheiro para fora. Eles querem que traga o dinheiro para dentro, e não que a gente manda o dinheiro para fora. Então, o incentivo é aquilo, tudo que o governo dá para um determinado ramo de atividade para que ele possa crescer. Perfeito, perfeito. Uma coisa interessante é sobre o regime de tributação. A gente tive o prazer de trabalhar no escritório de contabilidade, tinha muito, vamos abrir uma empresa, mas vamos colocar ela no Simples Nacional, o famoso Simples Nacional. Tem Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. A empresa que tem o regime de tributação Simples Nacional também tem incentivo fiscal? Então, o próprio Simples Nacional já é um incentivo fiscal para as empresas menores, para as empresas que têm o faturamento, se eu não me engano, hoje está limitado a 4 milhões e 200 ou 4 milhões e 800, não me lembro bem que houve uma mudança na tabela. Mas ele já é em si um incentivo para as empresas que têm um faturamento anual menor, né? Então ele já tem uma carga tributária mais baixa. Esse é o Simples Nacional. Tem muitos incentivos, por exemplo, o crédito presumido das transportadoras, ele não pode ser aplicável à empresa que está no Simples Nacional. Por quê? Porque a forma de cálculo é diferente, a carga tributária é diferente, ela é mais baixa. Nós temos, então, 3 tipos de regime de tributação. O Simples Nacional, que são as empresas que a gente fala que são menores, com faturamento anual de 4 milhões e, agora eu não me lembro se é 200 ou 800, mas enfim, até 5 milhões. E por ano, e o presumido já são as empresas que estão medianas, né, até 78 milhões por ano. E o real são as grandes, né, que estão com faturamento anual superior a 78 milhões. Qual que é a diferença? A forma de calcular os impostos. Então, os impostos mais baixos estão no Simples Nacional. Os impostos medianos estão no presumido. E o real são os impostos mais altos. Porém, assim, às vezes, eu atendo uma transportadora, um cliente meu, que ele é uma transportadora não muito grande, mas quando a gente fez o estudo, Aisla, com base nos clientes dele, aonde ele ia pegar combustível, os caminhões que ele comprou, os táxis que ele ia contratar, valeu muito mais a pena ele estar no lucro real. Por quê? Porque o lucro real ele é não cumulativo. Então, ele podia tomar um crédito e abater esse custo na venda. Quando eu e ele fizemos esse estudo, ele falou assim, Sheila, eu trabalho com muitos clientes no Mato Grosso do Sul e eu encho o caminhão, saio daqui de São Paulo para o Mato Grosso e eu pego combustível lá e volto. Para mim, vale muito a pena esse crédito, diminui a minha carga tributária. A gente fez um estudo e realmente valeu. Eu já tenho um outro cliente, que é uma transportadora bem grande, que o dono tem 3 transportadoras, 3 empresas no Simples. Uma no nome dele, do pai e do irmão. Né? Por quê? Porque eles fizeram um estudo e como eles trabalham tudo com TAC, que atende o Brasil inteiro, valeu muito mais a pena eles dividirem os clientes em 3 empresas e fazerem as 3 no Simples Nacional. Então é tudo uma questão de planejamento. Qual que é o problema do empresário? Às vezes ele vai se aventurar, falaram que o Simples é bom, vamos embora. E não estuda, não analisa. E aí o que estuda, o que analisa, vai para frente e consegue faturar e consegue encher o bolso. O que não estuda, não para, não estrutura o negócio antes de sair transportando tudo, às vezes ele não consegue subsistir, às vezes ele não consegue se manter por falta de estrutura e estudo na base. Perfeito, perfeito. Falando em estudo, eu acho que é bastante interessante isso que eu vou falar agora, né? Sobre compras de mercadoria, sabe? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tinha uma empresa que eu precisava comprar muita mercadoria de São Paulo.
Aí São Paulo tem uma tributação de 12%. Aí quando chegava aqui em Pernambuco, a tributação já é 17%. Aí tem que pagar a diferença de alíquota. Eu consigo obter lucro pagando imposto, pagando essas tributação? Então, esse foi um planejamento que, na verdade, ele já está até fora de moda, né? Porque sempre o Brasil ele é feito de muitos espertalhões, né? Desde o descobrimento, desde quando foi povoado o Brasil, os portugueses que vieram aqui se aventurar, e a gente acabou construindo um país com pessoas que ficam procurando brechas, né? E aí o que acontece? As pessoas às vezes faziam uma conta assim, Aislan. Estou em São Paulo. Se eu comprar um produto do Rio, vou ter que comprar uma máquina, vai. Estou em São Paulo, preciso comprar uma máquina. Se eu comprar essa máquina, eu tenho um fornecedor em São Paulo, eu tenho um fornecedor do Rio. Se eu comprar do meu fornecedor em São Paulo, a alíquota interna de São Paulo é 18%. Então, vai vir com 18%. Se eu comprar do Rio, vai vir 12%. Olha que inteligente que eu sou, vou comprar do Rio, porque vai vir com 12%. E aí, o que acontece? O ICMS, ele é um imposto estadual, né? Nós temos várias esferas, nós temos uma pirâmide, né? Então, nós temos os impostos que estão sobre o campo, estão sobre a organização e administração da União, que é os federais, que é o PIS, COFINS e o Imposto de Renda. Nós temos os que estão sobre a administração dos estados, dos governadores, que é o ICMS, nosso querido e amigo das transportadoras. E nós temos o ISS, que é o imposto, quem cuida deles é o município. Então, vamos pensar em bolso, né? Então, nós temos, entra no bolso de quem os impostos federais? Da União, né? Então, quando você paga um PIS, COFINS e um imposto de renda, vai para o bolsinho da administração da União. Quando a gente paga um ICMS, vai para o bolso de quem, no caso de São Paulo? Eu não sei, você tá em Pernambuco, né? Pernambuco. Você é Pernambuco, né? Meu governador aqui em São Paulo, ele é o Dória. Então, todo ICMS que eu pago aqui vai para os cofres públicos administrados pelo meu governador querido, Dória. Não sei quem é o governador aí em Pernambuco. Como é que é o nome dele? Paulo Câmara. Paulo Câmara. Toda vez que você paga um ICMS aí no Pernambuco, vai para os cofres públicos administrados pelo querido Paulo Câmara. Toda vez que eu pago um ICMS aqui em São Paulo, vai para o bolso do meu querido Dória. Você acha que eles querem dividir o dinheiro que entra no bolso? Entrou. Por isso que a gente fala de guerra fiscal, porque os governadores, eles ficam brigando entre eles, porque cada um quer o seu bolso, né, mais cheio e, inclusive, abotoado, zíper para ninguém tirar o dinheirinho do seu bolso, não é verdade? Então, o que aconteceu? As pessoas tinham esse pensamento, opa, vou comprar uma máquina lá de Pernambuco, que vem com 12, ao invés do meu fornecedor aqui em São Paulo, que é 18. Poxa, que desmerecimento. Se você tem um fornecedor do mesmo produto, no mesmo estado que você vai comprar de outro estado, só porque o imposto é mais baixo, eu estou desmerecendo o meu fornecedor daqui. E o pior, né? Eu estou pondo o dinheiro no bolso do Paulo Câmara, ao invés de pôr o dinheiro no bolso do meu governador Dória, não é verdade? E aí, se eu não tiro do bolso do meu governador Dória e ponho no bolso do Paulo Câmara, o ICMS vai ser usado lá em Pernambuco. Eu não estou em Pernambuco, eu estou em São Paulo, eu dirijo nas ruas de São Paulo, né? Eu uso aqui tudo em São Paulo. Então, os governadores sentaram e falaram assim, olha, é desleal. Vamos inventar o diferencial de alíquota para que a carga tributária seja igual. Esse planejamento tributário não existe. Por quê? Porque se eu comprar o mesmo produto de Pernambuco, aqui é 18, lá é 12, eu vou ter que pagar o diferencial de alíquota. Porque a carga tributária tem que ser a mesma, para não haver uma concorrência desleal. Porque senão estava sendo desleal eu pegar um produto e trazer de outro estado, ao invés de comprar do meu estado. Então, a concorrência estava sendo desleal. Então, hoje, esse planejamento tributário não existe mais. É a mesma carga tributária se eu comprar de outro estado ou se eu te comprar do mesmo estado. O que pode diferenciar eu comprar de outro estado é a qualidade do produto, diversas coisas. Mas se for o mesmo produto, que eu compre de dentro, porque a carga tributária vai ser a mesma.
Perfeito, né? Eu tenho uma pergunta aí, eu quero passar do nosso que já está assistindo aqui, nosso amigo Tarcísio, do tema corporativo, né? Também é Movilog Brasil, tá? Como estão os projetos para a simplificação dos impostos? É, Alguma coisa concreta? Ou bem legal essa pergunta aí do nosso amigo Tarcísio. Muito ó, obrigado, Tarcísio. O Thiago também acabou de entrar, Thiago Queiroz, motorista do Porto de Santos. Um grande abraço para o nosso amigo. que legal, o Thiago me segue, eu sempre vejo ele lá. Legal, Thiago. É, é. Então, gente, esse tema, eu até publiquei outro dia um post sobre isso. É assim, nós estamos num movimento, né, de uma mudança na nossa área tributária. Só que, como eu falei, né, existe um projeto de lei, né, já está em vias de a CBS, que é o novo imposto. Vamos falar aqui de Brasil e América Latina. No Brasil, quando a gente vai vender um produto ou vamos fazer um transporte, a gente paga imposto de renda, a gente paga PIS/COFINS sobre o faturamento, a gente paga o ICMS nos transportes ou na venda de mercadoria intermunicipal e interestadual, ou a gente paga até ISS se for dentro do município. Veja que eu falei aqui quase 5 impostos, ainda tem mais a CS, enfim. Quando a gente vai ver os impostos na América Latina, gente, nos outros países, geralmente eles só tem dois, Aslan. Corporate Tax, que é o imposto de renda, e o VAT, que é o imposto sobre venda de serviços e consumo. É só o Brasil que é complexo, assim, que tem esse monte de coisa. Então, a gente está havendo um movimento no Brasil para que a gente possa simplificar os impostos, assim como os outros países. Então, a gente vê a Suíça, o Canadá, é bem menor, é bem menos burocracia. E o Brasil, a gente tem esse monte de imposto. Quando eu explico isso para gringo, eles falam assim, o quê? É tudo isso? Fala, é tudo isso. Você fala, é muito complexo aí no Brasil. É complexo e caro, né? A gente é muito rico para a gente se manter, crescer com a carga tributária que nós temos, né? Então, existe um movimento para mudança da nossa área tributária. Nós temos a CBS aí, que é em vias de, que é o novo PIS e COFINS, né? Que está totalmente diferente, é não cumulatividade, enfim. Só que eu acho, isso é uma opinião minha, viu, Aslan? O nosso grande vilão, no caso dos transportes, que é o bendito do ICMS, ele vai demorar um pouquinho. Eu espero que ele aconteça, porque a América Latina está aí, está crescendo, está se desenvolvendo, os países da Europa, da América do Norte, já estão assim há muito tempo, com bem menos burocracia que o Brasil, e estão vencendo. E a gente fica aqui nessa guerra com um monte de... Uns vai para o bolso da União, outros vai para o bolso do governador, o outro vai para o bolso do prefeito. A gente fica nessa briga, onerando a carga tributária e atrapalhando que o Brasil se desenvolva. Mas, enfim, isso é uma coisa de muitos anos e a gente tem muita guerra fiscal aí, Aslan. Vai haver uma briga muito grande entre o Paulo Câmara e o meu governador aqui para eles pararem de administrar o ICMS e jogar para a União administrar. Então, isso tem que ser muito bem costurado, não vai ser tão simples assim. Então, gente, a reforma tributária ainda não aconteceu. Ela está sendo discutida. A primeira coisa vai ser a CBS, que vai ser o novo PIS e COFINS, que provavelmente em 6 meses ou um ano, nós provavelmente vamos ter alguma coisa aí, mas o ICMS, eu creio que vai demorar um pouquinho por conta das discussões entre os governadores dos estados. Esperamos, né, que saia alguma coisa. Eu sou a favor de que aconteça alguma coisa, porque eu trabalho muito com a América Latina, muito com os impostos na América do Norte, né, e eu sei que é mais fácil, é mais simples, mas a gente está falando de Brasil. Eu estava falando com o cliente ontem, eu achei demais isso, mas eu até falei, vou falar isso na live. Eu falei assim, Sheila, ele é lá do fundo do norte, lá. E ele falou, eu tenho 2 bichos para matar. A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com o meu motorista, e o bicho do ICMS. Esses são os 2 bichos que eu tenho que matar todo dia. Por quê? Porque o ICMS impacta diretamente no meu preço. Olá, que a Bernadette entrou aqui do ICMS no transporte. Beijo. E aí, gente, ele falou isso, eu falei, meu, mas faz todo sentido, porque no dia a dia dele, ele tem uma rede de transportador, ele tem um monopólio na região que ele está, e ele olha a preocupação dele, Justiça do Trabalho e ICMS, que ICMS impacta direto no preço dele, e a Justiça do Trabalho, que ele tem muito medo de acontecer alguma coisa com o motorista, ele ser multado e ser quebrado por isso. Mas essa é a realidade do transportador hoje, né? Então, é isso. Eu estava conversando com um amigo meu, que é dos Estados Unidos,
Ele pegou para mim e falou assim, Aslan, quem é mais rico? Eu, que tenho uma Land Rover, ou você, que mora no Brasil? Eu falei, não, lógico que é você. Não, Aslan, mais rico é você, porque você aguenta pagar a quantidade de impostos que eu não conseguiria pagar, né? Então precisa urgentemente o Brasil fazer uma reforma tributária. O Brasil precisa se unir de verdade. Infelizmente, enquanto isso não for resolvido, muita empresa não vai conseguir aguentar. E tem até uma pergunta de Eduardo, né, que está misturado com a minha aqui, né? Porque é o seguinte, eu também fui sócio cofundador de duas empresas, o Verdão, que era uma distribuidora de frutas e verdura, enfim, que era um mercado, e a distribuidora Maná, que foi uma distribuidora de carne. E eu também não aguentei, né? Tem uma regra que é o seguinte, né? Se a empresa consegue ultrapassar os 5 anos, a empresa se torna consolidada no mercado. Mas como que eu vou manter uma empresa por mais de 5 anos se a carga tributária não deixa? Quais são os cuidados que o meu contador deve tomar e quais são os cuidados de mim como empresário devo tomar? Quais são as atenções que eu tenho que ter para esse lado fiscal? Tem uma coisa que eu sempre falo para os empresários, né? Eles às vezes têm muito medo, até os gringos mesmo têm medo, às vezes, de abrir empresa aqui, porque quando a gente explica a complexidade da carga tributária, eles falam, será que vai dar certo? Enfim. Mas veja bem, os impostos eles vão incidir conforme a sua receita. Né? Você não vai pagar mais imposto, você vai pagar um percentual em cima da sua receita. Então, o que você tem que fazer? Conforme você for crescendo, você vai pagando mais impostos. Conforme você for pequenininho, você vai pagando menos. Ele é simplesmente o percentual em cima do que você faturar. Então, não vai haver um imposto maior que vai fazer te quebrar. O que você tem que conseguir é mover para ter muito cliente, para poder vender bastante e ter bastante faturamento. Mas, o que acontece? O que eu falo que você sempre tem que pensar, igual eu falei, estruturar para crescer, né? Então, falaram que o Simples Nacional é melhor? Muitas vezes para o pequeno empresário que está começando, geralmente é assim. Mas vamos analisar, igual aquela transportadora que eu comentei. Olha, Sheila, eu tenho 2 caminhões e eu vou contratar um monte de TAC, só que eu estou com 5 contratos grandes aqui, e eu vou transportar de São Paulo para o Mato Grosso, e eu vou colocar combustível toda vez nesse posto. Vamos analisar? Vale a pena ele tomar o crédito, entendeu? Valeu a pena ele tomar o crédito, abater o débito dele e pagar menos imposto. Então, é uma questão de analisar. O outro, será que é melhor eu juntar tudo e ir para o real para eu tomar crédito? Ou eu manter eu com 3 CNPJs, 3 empresas no Simples, separando entre eu, meu irmão e meu pai para poder atender esses clientes? No caso dele, valeu, porque ele só contratava TAC. Então, se contrata TAC, não tem crédito. Então, se não tinha crédito, não tinha porquê. Então, a primeira coisa. E outra, né, Aslan? Contratar profissional bom, né? Por quê? Porque existem vários tipos de profissional. Tem a consultoria tributária, tem o advogado tributário, tem o contador. Aí, às vezes, eu estava até falando, é muito engraçado. Um cliente meu é lá do interior, divisa de São Paulo com outro lá. Nem sei que estado que é, acho que é Pacaembu, sei lá. E aí ele falou assim, aqui só tem um contador, Sheila, uma contadora, ela atende todo mundo. E ela atende o varejo, ela atende o supermercado, ela atende a drogaria, ela me atende. Ela não sabe nada de transporte. Eu que tenho que ensinar para ela, porque ela está acostumada com a farmácia e com o supermercado. Então, assim, procure profissionais especialistas do ramo que você está abrindo. Você está abrindo um ramo de carne? Então, procure um profissional que está acostumado com o ramo de carne. Você está abrindo uma transportadora? Procura profissionais que estão acostumados com a tributação para uma transportadora. Né? Eu estou atendendo um agente de cargas em Santos, e aí ele falou assim para mim, a gente olhou lá, ele subcontratava tudo, tinha 500 mil lá que ele estava pagando dobrado. E aí ele falou pro contador, 500 mil eu paguei dobrado, você não viu? Você só me mandava o CTE, eu pagava. Ou seja, não houve uma análise do CTE, do negócio dele, e na subcontratação o pessoal estava pagando ICMS de novo. E não é obrigação do contador. O contador está fazendo o balanço dele, está fazendo todas as obrigações acessórias, está pagando tudo, né? E às vezes não é obrigação dele
ele está analisando o seu negócio. Talvez você tenha que conversar para estruturar direitinho o sistema. Então, são muitos cuidados que o empresário tem. E olha, eu vou te falar, viu, Aslan? Eu tenho clientes que são bons empresários, eles estão se estruturando. Acho que, obviamente, quando você começa, você compra um caminhão, dois, e começa a transportar, você não vai gastar com alguma coisa desse tipo. Você tem outras prioridades. Mas assim que você começar a fechar contratos, vale a pena você parar. Que nem eu tenho um outro cliente que ele tá bem estruturado, ele tem até um monopólio, porque ele não tem transportador onde ele está. Então, ele acaba atendendo todo mundo. O que ele precisa? Blindagem do patrimônio. Tá tudo no nome dele, da mulher dele. Já pensou se dá uma merda lá, ele fica sem onde morar e sem onde... não tem nem carro mais. Então, tem que tomar cuidado. Conforme você vai crescendo, você tem que ver societariamente qual é a melhor opção para você, qual a melhor forma, regime de tributação, como é que você está blindando o seu patrimônio, dependendo do tamanho que você está ficando. Porque, olha, esse ramo de transporte e logística, gente, na pandemia não caiu, Aslan. O pessoal está ganhando mais dinheiro ainda. Eu tenho um cliente que ele cresceu em 100% na pandemia. Ele estava estruturado, ele não esperava a pandemia. E aí, quando começou a vender tudo e-commerce, ele cresceu em 100%. Que ramo de atividade que cresceu em 100%? Né? É uma empresa logística, é uma empresa e-commerce. Então, poxa, que novidade. Então, não vem me falar que a gente está em crise, que a gente está mal. O pessoal da logística bom, mas não está escolhendo emprego, entendeu? Quem sabe sentar num recrutador e falar, ó, eu implantei essa otimização, eu vi que esse cenário tributário não estava correto, eu alinhei com o pessoal de vendas e a gente reviu o cenário de alguns contratos e a gente viu que a gente podia economizar com imposto, a gente podia economizar com combustível, a gente podia trocar o contrato em dois, entendeu? Esse tipo de profissional está escolhendo emprego. Agora, aquele que está apertando o botão, né, Aslan? Aí está falando, é a crise, é a pandemia. Você falou uma coisa bastante interessante, que é uma coisa que eu boto muito em foco, né? As pessoas aqui no Brasil eles têm o costume de dizer que o contador ou o advogado, eles são uma despesa, mas na verdade não é despesa, é um investimento, né? Se você escolher um bom contador, um bom advogado, a sua empresa cresce. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que eu sou professor de uma empresa, eu falo para eles, ó pessoal, quando vocês forem abrir o seu negócio, procurem um contador responsa, porque o contador, ele é o responsável por levantar a sua empresa, como também derrubar. Claro que eu não estou jogando a responsabilidade para o sucesso por contador, e nem o fracasso. Mas vamos dizer que 60% aí do fracasso do sucesso de uma empresa vai do contador, porque ele encontra formas de crédito, encontra formas de dedução de impostos. Então, dentre outras coisas, né? Então, as pessoas do Brasil hoje têm uma visão que contador e advogado são despesa, mas na verdade é um grande investimento. E assim, tem que também saber entender, existe o contador, existe o consultor tributário, né, que é aquele especializado. Eu, por exemplo, eu sou uma consultora tributária que hoje eu tenho trabalhado nos transportes, mas eu já trabalhei com diversos ramos também, consigo atender, mas hoje eu tenho suportado mais empresas transportadoras por uma questão de propósito, sabe, Aslan? Eu vi que era uma área que o pessoal é muito carente de gente boa para ajudar. Eu vejo o dono de empresa aí ralando, suando, poxa, não tem ninguém para me dar um conselho legal, sabe? Eu tenho gente que vê meus vídeos no YouTube e fala, meu, eu questionei isso diversas vezes para o meu contador, ele não soube me responder. Ele não soube por quê? Porque, ó, existe o médico de neuro, existe o médico de osso, existe o médico de estômago, não é isso? É a mesma coisa o advogado e o contador, tem as especialidades de cada um. Não dá para ser tão clínico geral assim. Então, às vezes, você precisa procurar, sim, um consultor tributário bom, uma pessoa boa. Uma outra coisa, estratégia, que o pessoal muitas vezes não está vendo. Em tempo de pandemia, eu não consigo chegar numa empresa e falar, ó, eu quero vender consultoria para você. Eu falo, não, eu quero que você ganhe dinheiro. Para quê? Para que você tenha um respiro no seu caixa, para você poder investir no seu negócio, né, investir em contratação e fazer o seu negócio crescer. O que está acontecendo muito, e as empresas que não estão fazendo isso estão vacilando. Tem muita tese tributária boa em repercussão geral do STF, que o pessoal está conseguindo ressarcir dinheiro pago indevidamente. O Brasil é uma loucura, Aslan.
Uma tese, por exemplo, vou falar mais simples, aqui está na moda, que está toda hora no jornal, né? A exclusão do ICMS da base de cálculo. Gente, nos últimos 30 anos, a empresa pagou a maior, pagou errado, e estava todo mundo quieto, entendeu? Ela ia, toda vez que vendia, ela incluía o valor do ICMS na base do PIS e COFINS, e pagava 18%, às vezes 12%, a mais em cima da base, né? E estava todo mundo quieto, até que alguém chegou lá no STF e falou: Carmen Lúcia, isso está errado. É mesmo, está errado. Verdade, admito que está errado. Aí, enfim, a Procuradoria veio, mas qual que é o ICMS? É do saldo devedor, é o da nota? Começou essa discussão. Mas é isso que eu falo para os meus clientes. Abre o olho, a partir do mês que vem, você já não pode incluir o valor total do seu CTE na sua nota, no seu pagamento do PIS/COFINS. Você tem que tirar o ICMS do seu CTE, senão você está pagando a mais. Mas eu posso fazer amanhã? Não, você precisa entrar com uma liminar, com mandado de segurança, para poder, a partir de agora, conseguir, porque quando sair o voto lá da Procuradoria, se você acha, uma opinião minha, tá? Eu nem deveria falar isso nessa live, mas você acha que eles vão dar um efeito para frente ou para trás? Você acha que eles vão deixar retroagir? Pode acontecer, mas os percentuais são pequenos. Então, que corra atrás agora do seu direito para você poder ressarcir o que você pagou a mais nos últimos 5 anos e a partir do mês que vem já pagar menos. E tá todo mundo assim, Aislan, ó. As pequenininhas, as grandes já estão com isso, ó. Agora as pequenininhas ninguém fala. O pessoal fica sofrendo aí, pagando a mais, e ninguém fala. Eu tenho um amigo contador, ele tem mais de 50 clientes. Eu falei, fala isso para seus clientes. Não vou falar não, vai dar muito trabalho. E você vai ficar deixando seus clientes pagar mais? Eu vou. Fala sério. E o cliente está lá querendo buscar mais frete, buscar mais transportadora para poder pagar o salário, sabendo que ele pode ressarcir imposto que ele pagou a mais. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. Você não pode confiar também 100% no seu contador. Você tem que estar ligado nas notícias, assistindo as nossas lives, né, Aislan? As minhas, as do Aislan. Você tem que estar ligado nos conteúdos que estão acontecendo, porque senão você fica para trás. Conhecimento liberta. Boa, perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui que foi de uma pessoa que amou quando eu te convidei, eles vibraram muito. Mas a diferença, né? Qual a diferença de benefício fiscal para incentivo fiscal? Ele diverge alguma coisa? O benefício para o incentivo? O incentivo ele é mais abrangente do que o benefício. Mas na prática é tudo um benefício, né? Só que o incentivo ele é mais abrangente, né? A gente vincula muito incentivo à imunidade tributária, né? E na exportação é um grande incentivo a toda a economia brasileira, qualquer produto, qualquer coisa que você mande para fora é incentivado, é sem imposto, para que a gente incentive mandar nossos produtos para fora e entrar dinheiro para cá. Então, é um grande incentivo. Agora, a gente fala do crédito presumido de ICMS para transportadora. Já não é uma coisa tão abrangente. Então, a gente já classifica como um benefício fiscal às transportadoras, que ela pode optar como ela vai pagar o ICMS. Se ela vai usar o crédito presumido, vai fazer 20% sobre o total de débitos como crédito, ou ela vai acreditar CTE por CTE, nota de combustível, pneu, enfim, né, conforme o caso. Então, é uma diferença de abrangência, né? Incentivo abrange mais do que benefício, mas na prática, é melhor você pensar que é tudo um incentivo, um benefício que o governo está dando para o seu ramo de atividade, para o seu core business, para que ele cresça. Então, às vezes, ele vê que a exportação, que nem o Brasil, Aislan, é muito grande na exportação de grãos, né? Nós temos muitas fábricas, muitas fazendas, né? Então, nós somos muito grandes nas exportações de grãos, na exportação de cana, nós somos grandes exportadores desses produtos. Então, há grande incentivo nesse mercado, né? Aí, agora, outros produtos já não tem tantos incentivos assim, uísque. Você vê algum fabricante de uísque enorme assim? Não é, porque não é um produto, taco de golfe. Não tem tanto incentivo, porque não é um produto tão essencial. Então, depende muito do ramo de atividade, né? Perfeito. Então, assim, falando nesse sentido, então, quais são as empresas que não podem, que não conseguem aderir ao incentivo fiscal? Quais são as atividades? A atividade é essa não pode, não consegue entrar de jeito nenhum. Então, os incentivos fiscais, eles são dados por
por core business, por tipo de atividade, né? Mas para você usufruir de um incentivo, no geral, você tem que estar muito idôneo, né? Você tem que estar muito bem, você tem que estar pagando os impostos certinhos, enfim. Por quê? Porque tem alguns benefícios que você não consegue usufruir se você trabalha irregular, né? Esse é um primeiro ponto. Mas, no geral, os incentivos, eu não sei se é o que você está esperando, né? Se eu não estiver respondendo o que você está pensando, você me fala. Mas, no geral, os incentivos, eles são dados por ramos de atividade. Para o café, para o grão de café, para o grão de soja, para o produto farmacêutico, né? Eles são dados para o ramo de atividade e aquele ramo de atividade pode usufruir daquele benefício desde que ele esteja idôneo, né? Seja uma pessoa que esteja irregular, não esteja com CND, não está emitindo nota, está com um monte de problema, provavelmente vai ser bem complicado ela utilizar o benefício, porque se ela utilizar, ela pode ser autuada, alguma coisa assim, entendeu? Tem que analisar isso direitinho. Perfeito. E qual é a lei que rege o benefício fiscal? Tá, então vamos lá. Benefícios fiscais. Eles, como eu falei, eles são dados por atividade, né? Eu não sei se eu estou caminhando para onde você quer ir, mas qualquer coisa você me coloca no curso de novo. Mas assim, por exemplo, incentivos fiscais dados na importação. Tá? Então, a gente até conversou um pouquinho sobre drawback. Drawback é um incentivo fiscal, dado para quê? Toda vez que você importa insumos, né? Você importa insumos para você industrializar, elaborar um produto que será exportado, né? Então, vamos supor que eu exporto um café moído e eu tenho que comprar um grão que é muito chique, que não tem esse grão no Brasil. Impossível não ter um grão no Brasil, mas vamos supor que aqui não tem um grão e eu tenho que trazer um grão lá da Colômbia de um café muito chique. Então, eu importo aquele grão, eu vou moer ele aqui e vou exportar o café moído. Eu posso pedir um benefício do drawback para que eu importe com menos, que aí tem o drawback isenção, drawback suspensão, drawback intermediário, enfim, tem os tipos de drawback. Eu converso com o fisco, eu faço um pedido para que aquela importação seja desonerada de impostos, porque os impostos na importação são altíssimos, para que seja desonerada, para que quando eu vá... Por quê? Porque eu vou exportar. Então, no final, eu estou trazendo de fora, mas no final eu vou trazer dinheiro para o Brasil. Então, legal, esse é um incentivo. Aí, vamos supor, um outro incentivo que nós temos, a exportação, né, dado a todos os produtos. Vamos ver um outro. E importação, tem o benefício do ex-tarifário. Toda vez que eu vou importar algum produto, eu vejo a MCM e faço uma petição para o fisco, pedindo um ex-tarifário, que é uma alíquota menor do imposto de importação na importação daquele produto. Então, esse é um benefício. Deixa eu ver um outro benefício. Isenção do ICMS, redução da base de cálculo do ICMS. Tem diversos medicamentos que têm redução da base de cálculo do ICMS. Esse é um benefício fiscal. Onde eu acho? No regulamento de ICMS. Por quê? Porque é um benefício de ICMS. Né? Então, benefício de ICMS, eu vou procurar no regulamento de ICMS e eu sou uma empresa de soja. Eu vou lá no regulamento de ICMS, eu posso dar até um Ctrl+L lá, coloco soja. Vai vir tudo que tem soja e eu vou ver se ele tem uma redução de base. Café, eu vou lá e procuro lá no artigo de regulamento de ICMS isenção e vejo se tem algum produto do que eu trabalho no meu ramo de atividade que está isento de ICMS. Por exemplo, produtos da cesta básica são extremamente incentivados. Arroz, feijão, farinha, enfim, né? Leite, tem uma alíquota de ICMS menor. Então, se a gente for, já é um incentivo para quê? Para que a nossa cesta básica tenha uma carga tributária mais baixa. Então, benefícios fiscais, ele vai depender do tipo de imposto e do produto. Né? Então, eu vou lá no II, vou ver se tem algum incentivo, algum ex-tarifário para aquele produto. Vou no IPI, produtos industrializados, vou ver se tem algum incentivo para aquele produto. Para o transporte, que eu imagino que o público aqui seja transporte, teremos poucos benefícios. As transportadoras têm o crédito outorgado, ou enfim, presumir, que as pessoas gostam de falar presumido, né? Mas alguns regulamentos falam crédito outorgado, dado às transportadoras, é uma forma que ela tem de calcular ICMS diferente, né? Por exemplo, PIS/COFINS, incentivo fiscal de PIS/COFINS. Tem um outro exemplo, que a gente estava falando essa semana. O que acontece? Ele importa, ele faz argamassa, só que ele adquire um produto específico
para poder misturar lá para dar argamassa. O produto ele quer adquirir o produto com uma suspensão do IPI, que tem no artigo 29, que ele fala que toda vez que você adquirir um produto para industrializar um elencado de produtos, no caso argamassa, você pode adquirir sem IPI, e aí fica mais barato na hora de negociar. Então, esse é um incentivo de IPI, dado a diversos insumos utilizados no processo industrial de determinados produtos. Isso está no artigo 29 do regulamento da Lei 10.537, mas também está no artigo, eu acho que no novo regulamento do IPI, acho que está no artigo 41. Enfim, se alguém tiver dúvida sobre isso, me manda um direct que eu respondo para você. Então, esse é um incentivo para quê? Para as empresas que trabalham com industrialização. Então, nós temos diversos incentivos no Brasil, por tipo de produto, por atividade e por bolso. PIS, COFINS e IR, incentivos da União. ICMS, incentivos dados pelo nosso governador. ISS, incentivos dados pelo nosso prefeito. Perfeito, né? Ótima pergunta. Tem uma última pergunta, mas eu acho que não dá tempo, né? Mas eu vou fazer mesmo assim. Antes, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo nossa live, né? Quero agradecer a todos que estão assistindo, ao Tudo é Logística, ao Wesley Knighton, né, o grande Wesley. Tive o prazer imenso de participar com a live com ele sábado passado, junto com o pessoal da WL Transporte, e dentro de uma galerinha muito importante, né? Também está conosco aí o pessoal da MR Refrigeração, enfim, estão todos agradecendo a live. E também quem entrou agora foi a pessoa mais importante da minha vida, né? A menina que me incentiva todos os dias. Muito bem. Meu amor. Flávia Aline, um grande abraço para ela, minha princesa. Sheila, deixa eu fazer uma última pergunta para você, que eu acho que é bastante interessante, principalmente para quem está assistindo, para quem tem empresa. Para ter mais informações sobre isso, né? Qual é o órgão que as pessoas, que os empresários devem procurar? A Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, a Prefeitura? Esses são os órgãos que essas pessoas têm que procurar? Então, nós estamos falando em Brasil, né? Então, a gente está falando em Brasil, um país que tem órgãos descentralizados. Ou seja, tem cada um para uma coisa. Igual o meu cliente falou, tem 2 bichos para matar, um do trabalho e o outro do ICMS. Então, no caso dele, quando ele fala tem 2 bichos para matar, trabalhista, você vai na Justiça Trabalhista, né? É um outro órgão. Inclusive no Brasil, viu, gente? Os órgãos não se conectam. É muito difícil. A não ser no ramo de transporte, que a NTT está ali com a Cefaz, né? Porque é interessante para eles para fins de fiscalização. Mas, por exemplo, Procuradoria e Receita, não se conversa muito, não. Cada um cuida do seu quadrado, cada um cuida da sua parte, né? Então, o que o empresário, quando ele fala em trabalhista, ele vai procurar os órgãos trabalhistas. Quando ele está falando em importação, II, IPI, imposto de renda, ele vai procurar a Receita Federal do Brasil. Quando ele estiver falando em ICMS, transporte, ele vai estadual, governo, né? Então você vai entrar lá na Cefaz, Cefaz São Paulo, Cefaz Rio de Janeiro, Cefaz Goiás, cada um tem o seu governador, tem o seu próprio site e tem, obviamente, as suas regras. Porém, todos eles têm que obedecer, no caso do ICMS, a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87. Então, eles não podem ir além disso. Então, existe uma organização. Mas, gente, ó, eu estava esses dias... A gente está vendo negócio de inscrição como substituto tributário do transportador, porque às vezes reaproveita muita carga, né? Leva e depois quer voltar caminhão cheio, e às vezes é sempre do mesmo estado, tem que ficar pagando com o GNR toda hora. Então, às vezes vale a pena você fazer inscrição como substituto tributário. Mas, gente, o convênio 2590, que é o convênio dos transportes, né? Que fala que tem que pagar por GNRE quando você vai reaproveitar a carga e tal, ele é autorizativo. Então, como ele é autorizativo, cada estado ele adequa essa regra da forma dele. Então, São Paulo, você entra lá no site, quer uma inscrição como substituto, manda a documentação, analisa e te responde. Santa Catarina, eles falam assim, não, vem conversar comigo que eu te dou um regime especial. Rio Grande do Sul, eles falaram, eu quero saber os contratos que você vai fazer aqui, as cargas que você vai fazer aqui, para eu pensar se eu vou te dar. Então, você vê, quando a gente fala em ICMS, por isso que a gente fala, o transportador, ele tem o bicho do ICMS para matar. Ele vai ter que
trabalhar conforme as regras de cada estado, né? Ele tem que estar sempre olhando a legislação daquele estado que pode mudar. Já o PIS/COFINS e o IR é federal, então vai ser a mesma regra para todo mundo, mas quando a gente estiver falando de ICMS, o grande desafio do ICMS é você ter que olhar estado por estado como é que ele está adequando aquela regra. Perfeito. Então, o que o empresário vai fazer? Ele vai ter que ver o problema dele e ver quem que está cuidando do problema dele. Perfeito. Nós estamos hoje aí com Sheila Carolina, uma grande advogada tributarista. Eu, particularmente, sou muito fã dela, muito, muito. Sempre que eu posso, acompanho as lives dela, porque é rico em aprendizado, né? Então, assim, Sheila, eu sou teu fã, né? Nós estamos... Obrigada. Rafael Pigose, do Mundo da Logística, todo dia, às 11h30 para meio-dia. Rafael faz uma grande live, né? Eu ensino um pouquinho sobre logística. Quero dar um beijão para Rafael. E para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Sheila, como a gente faz, quais são os seus canais, qual é o seu site? Sim. Bem, como eu falei, eu estou num propósito, né, de difundir conhecimento para o pessoal do ramo de logística e transporte, porque eu creio que é um setor bem carente de profissional bom, que realmente te ajude de verdade. Então, eu tenho um canal no Instagram e no Facebook, inclusive, viu, Aslan? Vou até pensar, que me falaram que esse nome não é legal, falou que é muita sílaba, é muito difícil, mas você me acha como Tax Log Inteligência. O que eu pensei? Tax, impostos, em inglês. Para mim era tão comum, mas parece que não é. Tax Log, logística, inteligência. Inteligência, logística de impostos para sua empresa. Então, Tax com X no final, tax de impostos em inglês, log de logística e inteligência. Né? E aí, Tax Log Inteligência, você me acha no Instagram e no Facebook. E eu tenho um canal no YouTube também, que acho que se você procurar como Logística Tributária, você me acha lá, e lá eu ponho conteúdos mais densos, né? Eu ponho, porque no YouTube você pode fazer os conteúdos maiores. Então, os vídeos maiores, as lives grandes, inclusive essa live eu vou pôr lá, posso, Aislo? Vou pegar essa live aqui, vou colocar lá pro pessoal, e aí lá eu coloco conteúdos mais densos, conteúdos mais completos, para que a pessoa possa poder aproveitar aquilo. E no Instagram e no Face eu ponho conteúdos menorzinhos, porque é o tipo de público. Mas assim, eu tenho um escritório, o que você precisar de mim, de consultas, análise, e aí eu tenho meus cursos EAD. Eu tenho o curso de logística tributária, que foi um que eu fiz com muito carinho e amor. Então lá a gente fala de dropshipping, a gente fala de logística nacional, internacional, base, explico tudo. Só que esse, eu abro turmas por período, porque eu dou mentoria. Então eu sou uma só, então eu agora estou com ela fechada, essa turma não está aberta. E eu tenho o outro curso, que é de retenções tributárias para o setor de transporte, é bem básico para quem está começando, e esse é bem baratinho, é só para você me conhecer mesmo, e esse fica aberto o ano inteiro. Qualquer hora que você quiser esse curso, EAD, você clica lá, se adquire, ele é bem baratinho mesmo, tá lá na minha bio. Inclusive eu queria que você fosse meu afiliado, Asla, me ajudar a vender esse curso, que eu quero mesmo difundir, eu quero mostrar um pouco. Se você trabalha no faturamento, você precisa dessa base. Você trabalha no armazém, no operacional, você precisa dessa base, senão você vai ficar, o povo vai ficar passando por cima de você, e aí às vezes faz uma planilha bonitinha, né, Aislan? Manda um e-mail e fala que foi ele que fez, sendo que foi você que resolveu tudo. Então, vá atrás, apareça. Então, eu tenho esse curso que está liberado lá, e eu tenho de logística tributária que eu abro por turmas a cada 2, 3 meses. Agora está fechado, daqui uns meses, quando abrir, quem me segue eu já aviso, tá bom? Perfeito. Então, quem quiser procurar lá no Instagram, que vale muito a pena, o conteúdo dela é muito rico. Eu sou muito sincero, sou muito fã dela. Que bom. Sendo que eu participo ali das lives dela, porque é muito maravilhoso. Também sou muito fã do Rodrigo da Escola de Logística também, é um grande líder também. Rafael também tem a galerinha, tem uma galera que tem um impacto, um peso muito forte, né? Então, assim, eu posso até dizer, o empresário hoje em dia só erra mesmo se não tiver ligado a essa galera que está fazendo esse trabalho, esses grandes gestores, né, que tem difundido aí a logística, que tem ensinado, que tem mostrado. Então, eu sou seu fã, eu admiro o seu trabalho e quero aqui, Sheila, agradecer. Nosso horário já estourou. Quero agradecer a live, foi uma honra, estou honrado de ter debatido com você, foi uma satisfação imensa. Quero agradecer a todos também que entraram, que falaram, que compartilharam. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Sheila, pode falar suas considerações finais, tá?
Gente, muito obrigada, Aisla. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar do seu canal. Eu gosto muito desse pessoal do Logística, o Rafael, o Rodrigo, o Igor. Eu acho esses meninos, gente, vocês vão muito longe, viu? Porque é isso que a gente tem que fazer, difundir. O profissional de logística, eu acho que ele chega a ser, falava com o Rafael numa live esses dias, injustiçado. Por quê? Porque às vezes ele fica ali apagando fogo, e aí vem alguém, faz uma planilha, mostra as melhorias, é promovido e tal, e ele fica ali parado. Então, assim, é um povo que está vindo, que está trazendo conhecimento de qualidade, conteúdo gratuito, né? O que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudá-los, para a gente debater, para a gente fazer crescer, porque o conhecimento liberta. Então, muito obrigada a todos e me segue lá, se tiver dúvida dos meus cursos, pode me chamar, que minha equipe é top, te ajuda. Eu também falo com os alunos, eu mando WhatsApp, comigo não tem essa, viu? Sem problema nenhum. A gente marca horário, a gente marca, eu ajudo o pessoal a fazer projetos de otimização, porque eu gosto. Eu treinei muita gente na minha carreira e eu gosto muito de falar isso, que o pessoal de logística que não era convidado para as reuniões, eu falava, chama fulano, porque eu tenho certeza que ele vai agregar. Porque eu acho que às vezes há um pouco de injustiça, não vamos chamar ele não e tal, e a pessoa que mais agrega na reunião é que nunca é convidada. Então eu gosto de passar isso. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a Ala também que entrou online, Gígio, Patrícia, todos que puderam participar. Lembrando que quarta-feira, às 8 horas da noite, estarei com Rafael Pigosa. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre cadeias de suprimentos. Não percam aqui no Instagram. Sheila, um grande beijo. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. O pessoal consegue achar, né? Tá bom. Consegue. Obrigada. Táxi logo. Pessoal, muito obrigado. Fico com Deus. Até o próximo Ao Vivo com Aslan. Tchau.